Se você tiver com um pouco de dificuldade, ajude a pessoa que está ao seu lado. Se você não tiver com a sua Bíblia, a pessoa que está ao seu lado, que tem Bíblia, por favor, compartilhe com o seu irmão, seja gentil com ele. Irmãos, preste atenção. Quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos ler todo o capítulo 3. É um capítulo um pouco mais longo, mas acredito que se fragmentarmos a leitura dele, não compreenderemos a sua mesma profundidade. Então, vamos ler juntos todo o capítulo 3, tá? Composto de 30 versículos. Então, vai ser algo especial para a gente essa manhã. Preste atenção, Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, leia com atenção, por favor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e toda a província, e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos e nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abdênego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bem é. Mas, se não adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdênego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdênego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os teus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdênego.
Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam eles: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Vamos orar? Senhor, como somos gratos a Ti, como agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que nos conforta, mas também nos confronta, que nos consola, mas também nos desperta. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela gratidão que temos em nossos corações, é que estamos aqui nessa manhã. Sê Tu conosco, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, o livro de Daniel é um livro extremamente maravilhoso, né? O capítulo 1 e o capítulo 2 mostra... o capítulo 1 apresenta um pouco sobre os babilônicos que tomaram para si os israelitas como escravos. Se você parar para poder ler o Salmo 137, que é o cântico do exilado, é exatamente esse momento aqui, quando eles invadiram Jerusalém, porque Deus assim o permitira, já que os israelitas haviam se tornado um povo que haviam se contaminado com outros deuses, se prostituído com outros deuses. Deus permitiu que eles fossem levados cativos, mas dessa vez pelos babilônicos, que era sem dúvida alguma a nação mais poderosa do mundo antigo, até aquele presente momento. O cântico dos exilados, o Salmo 137, fala como os babilônicos queriam que os judeus cantassem cânticos às margens do rio Quebar. Fala como eles penduravam as suas harpas nos salgueiros e choravam por estar longe de Jerusalém e do templo de seu sacrifício e de adoração. O capítulo 1 do livro de Daniel já apresenta como o rei Nabucodonosor já havia convidado, ou na verdade sequestrado esse povo e pedido para que os seus príncipes e os seus cuidadores lá, os seus eunucos pudessem cuidar, para que fosse levado para o palácio alguns homens de inteligência superior aos demais, homens que se destacavam em administração, homens que se destacavam com sua destreza no regimento da nação, e foram achados esses homens como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Esses foram os homens que o rei levou para dentro do palácio. É interessante porque no capítulo 2 apresenta aquela passagem que fala que esses homens decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Isso também tem a ver com a troca do nome deles, porque depois Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael, Mesaque, e o Abidênego passou a se chamar então... e o Azarias passou a se chamar Abidênego. E é interessante, irmãos, essa situação, porque mesmo quando o povo estava ali, o Daniel e os outros 3 amigos dele, foi
uma festa que o rei fez para toda a província, para todos os príncipes e reis da província, e o rei pediu para que trouxessem algumas taças. O rei profanou o nome do Senhor. Foi quando apareceu uma mão e escreveu com o dedo ali algumas palavras que o rei não conseguiu decifrar e nem os seus magos conseguiram decifrar. Foi aí que eles chamaram e disseram que ia matar todos os sábios. Sadraque, Mesaque, Abidênego e Daniel eram tidos como sábios naquele tempo também, os magos. Mago não tem a ver com a magia do ocultismo, mas com a sabedoria da ciência, com a destreza que eles tinham de conseguir compreender as questões científicas daquele tempo. Daniel então pediu ao rei que desse a ele um tempo para que ele orasse antes de matar todo mundo. E ele chamou a Sadraque, Mesaque e Abidênego para poder orar juntamente com ele. E assim foi. Eles oraram e Deus deu a Daniel o discernimento acerca do que havia sido escrito por aquela mão na parede. Daniel chegou e abriu o coração para o rei, decifrou aquele, na verdade não foi na parede não, foi o sonho. Capítulo 2 é o sonho. E Daniel decifrou não apenas o sonho, mas adivinhou, né? Deus mostrou para ele o que o rei havia sonhado. Nabucodonosor então ficou extremamente impressionado e colocou Daniel como um líder lá entre eles. E esses três também passaram, Daniel os indicou para que fossem também governadores naquele tempo. Porque todos ficaram impressionados por aquilo que havia sido feito. Esses rapazes chegaram então e eles se tornaram já príncipes no reino mais poderoso da história dos babilônicos. Isso é uma coisa muito interessante, porque eles queriam dar a eles uma comida específica lá que vinha direto da mesa do rei. Daniel pediu para que isso não acontecesse com eles. Alguns estudiosos dizem que eles rejeitaram a comida porque talvez tivesse algumas carnes que os hebreus não podiam comer. A lei ordena que eles não comessem algumas carnes de animais que tinham fenda nos pés, que ruminavam e etc e tal. Porcos, coelhos não podiam comer. Outros dizem que não, que na verdade é porque eles não queriam se parecer com os babilônicos. E tem uma explicação lógica para isso também. Na verdade, diferente dos caldeus, dos assírios, que também eram um povo poderoso, não como os babilônicos, os caldeus e os assírios, eles tinham uma cultura de trazer para si os povos que eles levavam cativos e permitiam, assim como os egípcios no tempo de Moisés, e permitiam que eles continuassem adorando o seu Deus e que não se misturassem com o seu próprio povo. Já os babilônicos não. Os babilônicos queriam literalmente converter uma nação que eles levavam cativo, como os hebreus, convertê-la e torná-la iguais aos próprios babilônicos. Por isso mudaram os nomes. Por exemplo, o nome de Misael, por exemplo, que significa, né? Misael, que significa Deus, não há Deus como nosso Deus, passou a significar Mesaque, que significa adorador da deusa do vinho. É uma mudança, eles mudavam os nomes para adequá-los à cultura babilônica. O nome Ananias, que significa Deus é Deus de graça, passou a se chamar Sadraque, que significa adorador da lua. E assim também aconteceu com o Abidênego, aconteceu com Azarias, que também tinha um significado maravilhoso no nome, e passou a se chamar um nome de adorador também de Deus, de um Deus deles, Abidênego, que significa seguidor de Nebo, que também era um deus dos babilônicos. Eles mudavam os nomes para adequá-los. Isso já era uma grande humilhação. Mas sabe uma coisa interessante? Agora nós passamos para a revelação do sonho. O sonho do imperador, o sonho do rei Nabucodonosor. Ele viu uma estátua que nós já ouvimos sobre ela, né? Que tinha a cabeça de um material, os braços de barro, pernas de barro, e depois vinha uma pedra e destruía. Aí trouxe Daniel a revelação daquele sonho, que seriam os reinos que viriam depois da Babilônia, e que uma pedra grande destruiria todos os reinos. A pedra nós entendemos como sendo o reino de Deus, que vem para ser maior do que todos os outros reinos. Colocou a Babilônia, a cabeça de ouro, e fala: essa cabeça, rei, é a Babilônia, mas virão outros reinos menos poderosos, mas que vão passar por cima do seu também. Essa foi a revelação do sonho que Nabucodonosor teve, que o reino babilônico iria passar. Nabucodonosor então, um homem cheio de si, extremamente narcisista, ele entende, honra os homens de Deus, mas ergue uma estátua. Ele ergue uma estátua toda de ouro. Sabe por quê? Porque a estátua que teve no sonho dele tinha a cabeça de ouro, falando que o reino dele ia passar. As outras partes da estátua eram ferro, pau, pedra e barro. Nabucodonosor disse assim, pensou consigo assim: o que farei? Vou construir uma estátua toda de ouro, porque Babilônia não precisa passar. A gente pode ser perene, nós podemos eternizar o nosso reinado. Por isso ele construiu uma estátua toda de ouro.
Talvez seja esse o motivo pelo qual ele não chamou Daniel para adorar, porque Daniel sabia a revelação do sonho. E agora ele manda que todos os povos das províncias comandadas pela Babilônia se curvassem diante dessa estátua. Essa estátua que foi construída para ele para ser venerada, para ser adorada. É claro que os homens naquele tempo ficaram extremamente invejados de Sadraque, Mesaque e Abidênego. A inveja veio porque eles eram pessoas cativas, eram prisioneiros, que de repente tomaram posição de liderança e de príncipes no reino de Babilônia. Eles estavam procurando alguma coisa para poder acabar com a vida desses rapazes já. Essa construção da estátua veio a calhar para eles. Mas sabe uma coisa que a gente pode começar vendo aqui, já dentro do texto em que lemos, queridos? As pessoas podem mudar o nosso nome, como aconteceu com eles. Podem ter uma visão a nosso respeito. Podem tentar mudar algumas coisas em nós. Mas ninguém nunca pode mudar aquilo que está dentro de nós. Só nós sabemos a fé que temos e até onde temos coragem de seguir. Esse texto, na verdade, ele fala de prontos para morrer, mas nunca prontos para pecar contra Deus. É a estrutura ou estratégia de pessoas que decidiram realmente servir ao Senhor. Eram 3 jovens que negaram se parecer com os babilônicos e que sustentaram dentro de si a sua identidade primária. Tudo aquilo pelo que eles acreditavam, eles não abriram mão naquele momento. Nós hoje percebemos situações muito controversas acerca disso. Nós percebemos nossos jovens universitários, nós percebemos as famílias formatadas nesse tempo, nós percebemos os homens para conseguir um lugar ao sol dentro dessa selva de pedras e capitalista que vivemos nos dias de hoje, são capazes de perder a sua identidade e pecar contra Deus para alcançar alguns fins. Não só financeiro, mas no relacionamento e etc e tal. Nós aqui estamos vendo pessoas que estavam dispostas a morrer. Eles não eram apenas pessoas que eram escravos, que já estavam sendo surrados. Eles não estavam numa masmorra fria, úmida, fétida, não. Eles estavam lá no palácio. Eles poderiam, mas não quiseram comer dos manjares do rei, comida da mesa do rei. Eles tinham tudo o que eles queriam. Porém, eles não iriam abrir mão de nada. Porque o tudo sem Deus é como nada, e o nada sem Deus, e o nada com Deus é tudo o que precisamos. Sabe? A gente percebe aqui a altivez de um homem. A altivez de um homem que não aceita uma profecia, um sonho que ele mesmo teve sendo revelado por um homem de Deus. Ele não aceita entender que o reino dele iria passar. E ao construir essa estátua, e logo que os homens invejosos viram que Sadraque, Mesaque e Abidênego não se curvaram, e foi fácil ver isso. Imagine um campo, onde é colocada uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura. Imagine um campo, uma estátua, e olha que a estátua não era nem recoberta de ouro, era uma estátua toda feita de ouro maciço. Todos estavam ali de pé e eles disseram ao som da cítara, da gaita de foles e dos outros instrumentos, da harpa... Todos vão se ajoelhar. Imagine isso. Um mar de pessoas em um campo aberto. De repente vem o som dos instrumentos musicais. Todos se dobram. É fácil ver 3 pessoas que não se curvaram. Eles continuam de pé. Irmãos, existem momentos em nossas vidas que nós seremos expostos por pessoas que talvez gostariam de estar em nossos lugares. E eu não estou falando sobre questão posição financeira, etc. não. Eu digo até sobre questão familiar. Pois o grande sonho de um ser humano hoje, na verdade, é ter uma família bem estruturada. É ter a condição de ter filhos ou ter uma esposa e um esposo que eles sejam cúmplices de um mesmo estilo de vida. As pessoas são capazes de invejar mais quem você é, e as pessoas que você ama e que amam você também, do que aquilo que você possui na sua conta bancária, ou a chave do carro que está aí no seu bolso agora. E essas pessoas serão capazes de fazer coisas para tentar destruir, e é realmente o que tem acontecido. Você quer um povo mais feliz na face da terra, do que um povo que tem uma família estruturada? Se nós cristãos entendêssemos o que é uma família estruturada, se nós cristãos passássemos a viver a vida na compreensão de que o bem mais precioso que nós temos nessa terra são aqueles que dormem debaixo do mesmo teto que a gente, são aqueles que vieram provenientes de nós pela graça de Deus, são aqueles que nós estamos cuidando e amando. Pessoas que nós passarmos dificuldade, eles estarão conosco. Se nós estivermos na bonança, eles também estarão conosco. As pessoas invejam muito mais um amor de um novo casamento do que para onde você leva a sua esposa debaixo das brigas que vocês têm. As pessoas têm muito mais dificuldade para poder receber isso, e é por isso que hoje nós vemos a nossa sociedade tentando dissolver a perspectiva familiar,
instituída pela santa palavra de Deus. E foi exatamente uma situação parecida com essa. Eles queriam destituir a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles aproveitaram a oportunidade que o rei havia dito: olha, quem não se curvar vai morrer na fornalha de fogo ardente. Foi o que nós vimos aqui. E esses homens, eles eram maus. Eles não pensaram duas vezes. Nós não vimos aqui nem eles tramando a situação. Eles foram direto em Nabucodonosor e chamaram e falaram: olha, esses homens não estão se curvando. E olha, rei, quando Daniel vai ser lançado na Cova dos Leões, eles vão falar um pouco mais sobre as leis de Babilônia. E quando Daniel vai ser lançado, eles falam: rei, todo mundo sabe que uma lei dada por um rei babilônico, ela é irrevogável. Então o Senhor vai ter que matar esses homens, mesmo eles sendo peixes do Senhor. Mesmo o Senhor os tendo instituído por indicação de Daniel, o Senhor vai ter que matar esses homens, porque o Senhor disse que mataria. O rei chama esses homens até si. E aí vem, queridos, um posicionamento extremamente impressionante. O rei diz assim: olha, a estátua está aí, se vocês quiserem se curvar ao som dos instrumentos, ótimo. Mas se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E aí então ele foi desafiar o Deus desses homens, quando ele disse: e qual será o Deus que vos livrará das minhas mãos? O rei era altivo, irmãos. Ele era altivo, ele era um déspota. O rei tinha para si que não havia no reino, não havia Deus maiores do que os deuses dele, e sequer alguém que pudesse livrar das mãos dele, que quase que se auto-intitulava o próprio Deus. Agora nós paramos para poder pensar, porque isso aqui não é algo que aconteceu apenas naquele tempo, isso ainda acontece nos dias de hoje. Eles estavam prontos a morrer, mas não prontos a pecar, pois terrível coisa é cair nas mãos do Deus dos exércitos. E esses homens vão dizer: olha, rei, você vai jogar a gente na fornalha, e o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos e também da fornalha, mas se ele não nos quiser livrar, não tem problema, é fato que não nos curvaremos a essa estátua. Irmãos, aquele que segue a fé em Cristo Jesus, aquele que não mexe nos valores cristãos para alcançar, porque num momento como esse de prova, num momento difícil como esse, muitas pessoas se curvam às estátuas. Talvez naquele tempo tivessem homens idôneos de bom caráter que dissessem assim para aqueles 3 jovens: olha, só curva, não tem problema não, Deus conhece o coração de vocês, Ele sabe que o que está aí no coração de vocês é algo profundo, não tem nada a ver com a curvar aqui não, isso aqui é coisa externa. Os conselhos que nós recebemos hoje: olha, você pode fazer isso sim, não tem problema, faça isso para você conseguir um emprego, porque Deus sabe que você tem que cuidar da sua família. Você pode fazer esse caixa 2 aí, eles roubam tanto das pessoas, por que você não pode fazer isso aí também? Faça também, você tem uma família para cuidar, ninguém vai saber disso. Olha, irmãos, nós não podemos escolher o pecado ao invés do serviço a Deus e adoração ao nosso Senhor. Como eu disse, não foi a primeira vez que homens foram provados assim, também não foi a última vez que eles foram provados assim. Eles estavam prontos a morrer, mas não prontos a pecar. O rei ficou tão nervoso, tão irado, que ele não precisava, mas ele mandou aquecer a fornalha mais 7 vezes. Do jeito que ela estava, era suficiente para matar qualquer pessoa, mas ele mandou aquecer porque ele ficou irado. Abra comigo, por favor, em Atos capítulo 5, no verso 25, por gentileza. Irmãos, há uma diferença entre ir à igreja e ser cristão de verdade. Após a descida do Espírito Santo, após a pregação de Pedro ali na conversão dos 5.000, após a pregação de Pedro também na porta do templo de Formosa para a conversão dos outros 3.000, agora no capítulo 5, no verso 25, acontece da seguinte forma, presta atenção em Atos. Então chegou alguém e anunciou: vede, os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ouvindo isso, foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E lembrando-os, e tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos admoestamos, disse o sumo sacerdote, tá? Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, no caso Jesus. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Essa fala é de um crente, irmãos. O pedido tinha sido apenas assim: para de pregar aqui. Vocês estão enchendo Jerusalém, porque naquele tempo já estava chegando a palavra do Senhor nos 4 cantos de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e daqui a pouco iria aos confins da terra, já no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. No século XVIII, quando John Wesley, após começar a pregar nas praças, após começar a pregar nas ruas, ser excomungado da igreja anglicana, quando ele disse que eu não preciso de um lugar, de um templo, eu faço de uma caixa de fósforos o meu púlpito e o mundo é a minha paróquia, pregando para uma série de pessoas, alguns magistrados o prenderam e disseram assim: se você não parar de pregar aqui, nós vamos te matar, nós estamos mandando você embora daqui agora, e se você voltar, nós cortaremos uma de suas mãos. O John Wesley estendeu as 2 mãos e falou assim: pode cortar as 2 agora, porque é certo que eu voltarei. Se o Senhor mandar, eu voltarei. Nós estamos falando sobre um estilo de cristianismo que vai tanto além daquilo que nós estamos vivendo. Eu não estou falando agora que nós seremos perseguidos e mortos aqui no Brasil, que é um estado laico, e que por enquanto há uma liberdade de culto e de expressão cultica também. Eu estou falando sobre uma situação de que nós temos negado a Jesus por muito menos. Nós temos negado o nosso estilo de vida por muito menos. Nós temos granjeado acerca daquilo que fomos chamados para fazer. Esses homens não pediram para se tornar os sábios do reino. Esses homens não pediram para se tornar príncipes daquele reino. Eles foram instituídos porque foram. Foi pedido a eles que fizesse algo que ia contra a vontade do Senhor. E foi aí que eles pararam. Não, importa mais servir ao Senhor. Eles estavam num problemão, irmãos. Mas o problemão é porque eles estavam perseguindo a fé daqueles homens. Eles queriam que eles se tornassem babilônicos, queriam mudando o nome deles, achando que eles se tornariam adoradores dos deuses babilônicos. Mas é como eu disse, se temos o Espírito Santo dentro de nós, nos coloque em uma universidade, nos coloque em qualquer tipo de curso, nos coloque em qualquer tipo de trabalho, nós não seremos contaminados por aquilo que nos cerca, porque o Espírito Santo testifica em nós quem de fato nós somos. Mesmo passando pelas provas que eles estão passando agora, muitos de nós talvez negaríamos pensando assim: não tem problema, daqui a pouco a gente vai continuar pregando o Evangelho, nesse momento agora vamos recuar um pouco. Não podemos recuar. Nós não somos daqueles que retrocedem. É o que diz a palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abedênego agora, aos ouvidos do rei, eles o estavam desafiando. Eles estavam desafiando agora Nabucodonosor, que vai falar assim: olha, o negócio é o seguinte, aquece 7 vezes mais a fornalha, e mais, ata eles, amarra eles. Irmãos, nós vivemos uma vida da seguinte forma: em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos no meio de um problema de pés e mãos atados, para ser lançado nesse problema. Ficamos à beira de um precipício para ser lançado, e nós percebemos que não temos o que fazer, não temos para onde correr, e não temos a quem recorrer. Não é impressionante isso que vivemos? Tentamos ajuda de todos os lados, tentamos conselho, clamamos ao Senhor e não temos em quem recorrer. Sadraque, Mesaque e Abedênego vai nos apresentar agora uma expressão de fé, que é confiar mesmo quando estivermos amarrados em uma situação. Mesmo quando estivermos prestes a sermos lançados para a morte, eles nos apresentam agora o tipo de fé: confiar no Senhor, somente em Deus. Amarraram os pés e as mãos para jogá-los no seu destino final, que era a fornalha de fogo ardente. Assim que eles foram lançados, o rei ficou atônito. Ele se levantou e disse assim: nós nos lançamos esses homens aí amarrados lá no meio? Foi sim. Pois eu estou vendo, nós lançamos 3 amarrados. Pois eu estou vendo 4 andando no meio do fogo. Irmãos, às vezes o próprio problema Deus pode usar para poder soltar as amarras das nossas vidas. Eles foram lançados amarrados. O próprio fogo foi usado só para queimar as amarras que estavam neles. O tecido com o qual eles foram amarrados naquele momento, o problema maior que eles pensaram que ia enfrentar, que seria serem queimados por aquilo ali, que antes de se aproximarem, os homens que lançaram-nos ao fogo, foram consumidos pelo próprio fogo, mas eles tiveram apenas as amarras arrebentadas ou queimadas a fogo dentro da fornalha, porque eles foram vistos soltos e andando. Irmãos, se nós confiarmos no Senhor, os maiores problemas, eles podem se transformar no jardim de Deus para nós. Aqueles homens começaram a andar lá dentro como se estivessem passeando por um jardim.
quem estava com eles era resplandecente como o sol, e nós podemos entender uma epifania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Quem estava com eles, o quarto homem que estava com eles na fornalha, é o mesmo que está conosco no dia de hoje. A diferença é a fé. É compreender que os problemas nem sempre eles vêm para poder acabar com a gente, para nos destruir, mas sim para abrir os nossos olhos, para nos amadurecer, para nos aproximar mais do Senhor. Às vezes somos lançados nesses problemas amarrados, e é no meio do problema em que a gente vê as amarras se desfazendo, porque a gente confia que o Senhor pode usar dessas coisas para que o nome dele seja louvado. E aqui, Deus não fez isso só porque amava Sadraque, Mesaque e Abedênego. Deus não fez isso apenas porque, não, Deus fez isso para mostrar para Nabucodonosor que não há Deus como o nosso Deus. Não há. A estátua que ele fez era para confrontar, era para dizer assim: não, nenhum sonho pode ser maior do que o reino babilônico. Pois se a minha cabeça ali está de ouro, se a cabeça de Babilônia ali é ouro, eu faço todo o corpo de ouro, porque todo o reino será perene, será babilônico. E Deus está mostrando: não há reino maior do que o dele. Não há quem possa ir contra o nosso Senhor e resistir, irmãos. E se nós somos desse Deus, a quem temeremos? A quem poderemos temer? Um Senhor que nos permite, e como nós temos ouvido por aí, já virou um jargão, mas é um jargão que faz sentido. Muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas você pode ser livre na fornalha. Ele não vai nos livrar do problema, mas Ele vai permitir que caminhemos com Ele no meio do problema. Isso daí é uma prova do cuidado de Deus. Talvez o cumprimento do Salmo 91, caia 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas não serás atingido. Ter problemas à sua esquerda e à sua direita é estar cercado. Mas é estar cercado de problemas, mas guardado no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. A palavra de Deus é verdadeira quando nos apresenta que todas as coisas concorrerão para a sua própria glória. Quando esse Nabucodonosor chega lá e fala assim: eu estou vendo alguém ali. E ele via uma epifania, ele via essa manifestação. No meio daquilo tudo ele fala: pois vocês podem sair. Podem sair. E agora eu vou baixar um decreto: que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego. Irmãos, às vezes é importante passarmos por algumas provações, por alguns problemas, para que as pessoas vejam que nós não blasfemamos em meio a um mundo caótico como vivemos. Ver cristãos debatendo hoje acerca das questões políticas, acerca dos problemas, ver pessoas que frequentam igrejas, mas questionam se Deus existe, por que existe problema desse jeito? Se Deus existe verdade, por que tem crianças morrendo como tem crianças morrendo? Porque o mundo jaz no maligno. E o pecado, ele não toma conta só de uma pessoa que tem consciência do pecado, mas de toda uma nação. Enquanto o mundo não se render ao Senhor Jesus, nada dessas coisas irão mudar. E nós sabemos que o mundo não se renderá, mas dentro desse planeta existe uma igreja separada do Senhor, que deve ser confessional, que deve confessar que Cristo Jesus, mesmo em meio ao caos que nós vivemos, Ele continua no controle e cuidando de cada um de nós no meio da fornalha. O mundo hoje parece mesmo uma fornalha. Nós respiramos ameaças e morte todos os dias. O cheiro de sangue paira no ar. O cheiro das enfermidades e das pestes mortais que assolam a humanidade estão ao nosso lado e sentimos em nossas narinas o seu odor. Todos os dias, se percebêssemos os livramentos que recebemos do Senhor, e mesmo assim nós não temos sido confessionais em um mundo ou uma cultura de diversidade. Como ser confessional em uma cultura de diversidade? Como ser confessional em uma cultura multipluralista? Porque Sadraque, Mesaque, Abedênego, Daniel, eles estavam também nessa mesma cultura, mas eles não se contaminaram com essa cultura, permitindo-se caminhar com o Senhor, ainda que no pior momento de suas vidas ali. Eles não foram absorvidos pela cultura que eles estavam habitando. Eles ainda se assentavam às margens do rio Quebar, e eles ainda suspiravam de saudade pelo tempo
templo que eles congregavam e sacrificavam ao Senhor. Eles tinham saudade dos cultos, como no Salmo 42 e Salmo 43, quando o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele diz assim: como eu sinto saudade, ó minha alma, dos dias em que eu saía à frente da congregação. Ele sentia saudade de cultuar, de ser igreja, de estar como igreja. Mas ele continuou firme. Sabe por quê? Hoje eu entendo a dificuldade que muitas pessoas têm com relação às faculdades, aos muitos trabalhos que as pessoas têm desenvolvido por aí. É muita coisa para fazer, porque nós sabemos que o custo de vida no Brasil, para nós, é muito alto. Mas esses jovens aqui também não estavam dentro da igreja. Eles não estavam na sua cultura, mas eles não apostataram da sua fé e permaneceram firmes nos momentos mais difíceis de sua vida. A Bíblia não diz que eles tremeram a voz. A Bíblia não diz que eles pararam para poder orar. Deixa eu perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça. Se eu posso negar rapidinho e depois eu retomo a comunhão com Ele. Eles sabem que não poderiam fazer isso. Eles sabiam que não seria possível dessa forma. Não existe brecha na lei de Deus para que a gente possa negá-lo por um instante dentro da universidade, para que a gente possa negá-lo por um instante no nosso namoro, no nosso casamento, para que a gente possa negá-lo por um instante na gestão de nossas empresas ou para quem trabalhamos, para depois retomarmos quando chegarmos dentro da igreja. Não há brechas na lei para isso. É claro que a palavra do Senhor diz que nós temos que seguir ao Senhor, seja em pastos verdejantes, ou seja por vales de sombra de morte. Nós precisamos continuar seguindo firmes ao Senhor. Nós estamos percebendo que depois Nabucodonosor ele vai chamar os príncipes, os sátrapas, os sábios, os magos, todos eles agora, e vai dizer assim: a partir de agora, fiquem todos sabendo que Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão ser honrados aqui no final. O rei vai honrá-los de várias formas aqui, dando a eles ainda mais poder, dando a eles riquezas como cereais e etc e tal. Mas eles não fizeram isso para conquistar dessa forma. Eles fizeram isso simplesmente para não apostatar de sua fé. Eles sabiam em quem estavam crendo. Por isso, irmãos, em meio às dificuldades que Deus permitirá que entremos, porque às vezes Ele não vai nos livrar mesmo da fornalha, mas Ele vai estar conosco dentro dela. Nós passaremos por esses problemas, seremos perseguidos, teremos problemas financeiros, passaremos limitações em nossa saúde. Não existe esse negócio de dizer que crente não pode ficar doente, crente não pode ter uma dívida, não pode ficar com... Nós passamos por problemas sim. A questão é glorificarmos a Deus dentro desse problema, sem negar que Ele continua sendo nosso Deus. Irmãos, a fala desses homens em dizer: olha, rei, Deus pode nos livrar, e a gente pode ser livre da fornalha, mas se Ele não nos livrar nem das suas mãos e nem da fornalha, também não nos curvaremos ao Senhor, pois o nosso Senhor é Deus. Como temos vivido, queridos? Alguns de nós temos negociado um pouco da nossa moral, da nossa ética, do nosso bom costume, para não perdermos um bom negócio. Alguns empresários têm a pachorra de mentir para os seus funcionários, de mentir para os seus clientes em algumas situações, para não perder um negócio. Com medo de perder, sabe por quê, irmãos? Para nós cristãos principalmente, o nosso medo não é nem perder aquele cliente ou essa situação. O nosso medo é a nossa família ver que a gente não está mais rico, que a gente não está mais naquela situação. Nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas pensam sobre nós, do que quem de fato nós somos. Olha, as pessoas não têm que ver que você conseguiu vencer na vida desse jeito. As pessoas buscam encontrar pessoas nesse mundo, não são pessoas que têm dinheiro, mas são pessoas que têm caráter. Outro dia eu conversei com um casal, é um casal que eu amo muito, né? Esse casal está pronto para poder ir embora para uma outra nação, para poder... Deus deu uma direção nova para eles. E eu dizia para eles: olha, a minha tristeza não é que vocês estão deixando a igreja daqui a pouco e estão indo, não. A minha tristeza é saber que são tão poucas pessoas no mundo, e até no meio cristão hoje, que nós podemos confiar com pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que não abandonam a fé por meras propostas ou situações. Se você conhece pessoas assim, se apegue a essas pessoas, caminhe com essas pessoas. Se você conhece nos nossos dias alguns Sadraques, Mesaques, ande com eles,
Aprenda com eles, não abra mão de ser amigo deles, porque nós precisamos de pessoas assim nesses tempos. Nós precisamos de líderes cristãos que não apostem, que não vão apostatar de sua fé para não perder uma posição. Nós precisamos de cantores, pessoas que cantam nos altares, que não vendam a sua música, não vendam a sua composição, não vendam o seu louvor e a sua adoração por 30 moedas de prata. Nós precisamos de pessoas sinceras no seio da igreja. O sal que tanto falamos não são nossas manifestações artísticas na pregação do Evangelho, mas tem a ver com a nossa influência na sociedade de diversidade. A nossa confessionalidade deve ser exposta nessa geração tão multipluralista, tão dissolvida, como disse o Paumann. Uma cultura dissolvida, uma cultura líquida, precisa encontrar solidez em um povo que vive a sua fé com integridade, verdade e lealdade. As nossas crianças e os nossos jovens precisam ver em nós pessoas mais experientes, aqueles que não vão apostatar da fé. Cuidado com as indicações acadêmicas que você vai dar para o seu filho. Não obrigue ele a fazer aquilo que ele não quer fazer. Ajude ele a estudar aquilo que ele sonha em fazer, mas ensine-o a ser um cristão aonde ele estiver. Não é pelo dinheiro, é pelo que podemos fazer pela humanidade, irmãos. Os nossos filhos têm que aprender. Às vezes eu ouvi outro dia uma menina falando assim, a gente estava conversando com a mãe, o pai, a menininha estava perto, e eu perguntei: e você, o que você vai querer ser quando você crescer? Ela falou: eu quero ser professora, igual minha tia. A mãe e o pai falou: misericórdia, minha filha, professor não ganha nada, professor vive fazendo greve, não, você tem que ser outra coisa. Eu falei: irmão, a profissão mais importante do mundo são os professores, porque deles provém todas as outras profissões. Todas as outras. A sua filha não quer ser uma professora para ganhar dinheiro, ela quer ser para fazer a diferença na sociedade. A sua filha não quer ser uma professora para poder ficar rica e bater de carrão, ela só quer ser uma professora diferente do que nós temos visto, não generalizando, nos dias de hoje. Ninguém deveria querer ser um pastor simplesmente por uma posição, um músico, um ministro de louvor por uma posição, mas porque nós precisamos de pastores, músicos e cristãos que sejam íntegros, como Sadraque, Mesaque e Abedênego, que quando recebermos propostas do mundo, quando recebermos algumas propostas, vamos dizer: olha, aconteça o que acontecer conosco, não nos curvaremos a essa estátua, pois o Senhor é o nosso Deus. Mudaram os nomes deles por causa do significado, mas eles sabiam como se chamar, eles sabiam o nome que os seus pais os tinham batizado, os tinham dado. Não há Deus como nosso Deus, gracioso Deus, e Deus que nos fortalece. O significado desses nomes, eles sabiam o significado do nome, e o nome deles para significar isso é porque os seus pais eram tementes a Deus, e isso foi plantado dentro deles até o tempo em que eles foram levados cativos. Então, se hoje fechassem todas as igrejas e acabassem com a oportunidade de culto dos protestantes, ficaria ok nós para continuarmos professando a fé. Se continuássemos insistindo nisso, certamente eles vão querer nos lançar nas fornalhas de fogo. Quantos de nós iremos nos curvar ao Deus desse mundo? Não. Quem se curva para esse mundo é porque nunca se dobrou diante de Deus. Porque uma vez que nos dobramos diante do Senhor, reconhecemos e entendemos a sua majestade. Problemas nós vamos enfrentar, e às vezes atados dentro dele, mas quando formos lançados nele, o próprio problema nos amadurecerá de forma tal que as amarras serão desfeitas, e nós caminharemos no meio da fornalha, como se estivéssemos no jardim de Deus. Livramento, se o Senhor quiser, Ele nos dá, mas se não quiser, Ele vai continuar sendo o nosso Senhor e Deus. Fique de pé.